Fala, gente, aí então, hoje a gente volta com um vídeo com a nossa saga de virtualização. O tema de hoje é sobre terminal Linux, então a gente vai começar a fazer algumas movimentações dentro do terminal, já aprendendo alguns comandinhos para a gente começar a ter uma noção de como o sistema operacional Linux trabalha. O sistema operacional Linux trabalha usando o terminal como suporte, não quer dizer que todos os Linux vão usar terminal necessariamente, mas começou a usar Linux, geralmente você começa a trabalhar com o terminal. Então hoje nós vamos começar basicamente com alguns comandos de sobrevivência, tá? Existem uma infinidade de comandos e cada vez que você vai se aprofundando mais, você vai vendo que existem mais derivações. Você pode até inventar alguns comandos que podem te ajudar, tá? Então aqui no meu vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês basicamente alguns comandos de sobrevivência no terminal. Bom, trazendo aqui nosso sistema operacional Ubuntu, né? Que a gente já tinha colocado aqui, criado nos vídeos anteriores. Expliquei sobre a instalação do Ubuntu 24 e vou subir ele, tá? Então, basicamente é o primeiro sistema que você entra em contato, geralmente é o Ubuntu, tá? Existem outros sistemas operacionais que podem ser porta de entrada, mas geralmente em alguns lugares o Ubuntu é mais indicado, até por conta da sua fama e tudo mais. Depois que você começa a entrar no universo do Linux, você começa a entender que existem outros sistemas, e aí você começa a procurar o seu sistema, que eu chamo de sistema de afinidade, aquele que você tem mais afinidade de trabalhar. Eu não tenho um de preferência, mas existem alguns que eu dou muito valor, mas isso é um momento para um vídeo mais para frente, uma live, um bate-papo mais aberto ali, porque pode se estender para uma conversa muito longa. Então hoje basicamente a gente vai fazer algumas movimentações no terminal, mas para vocês terem uma noção de que vai ser preciso em algum momento, durante o uso da ferramenta Linux, vai ser preciso que vocês utilizem o terminal em algum momento ali, tá? E para quem vai trabalhar com servidores Linux, cara, se não sabe terminal, praticamente nem comece a carreira de servidores Linux, porque a maioria dos servidores não vem com interface gráfica e aí você vai ter que lidar justamente com o terminal diretamente, tá? Bom, o Ubuntu tá chegando aqui agora, eu acho que ele subiu com o CD. Ele subiu com o CD, tá? Eu vou interromper essa etapa aqui. Dá um reset nele. Basicamente ele subiu com o CD novamente, então a gente precisa do nosso sistema operacional já instalado, tá? Mas para quem quiser praticar com live CD ou live ISO, igual eu ensinei na última aula, já dá para fazer a prática por lá também, tá? Iniciando aí nosso sistema, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, lancem nos comentários. Alguns comentários de alguns vídeos aí estão sendo flodados, né? De alguns inscritos aí, alguns alunos meus, mas é só deixar o seu comentário lá que eu leio todos e às vezes eu respondo, às vezes não também. Então, é isso aí. Agora eu não lembro a minha senha. Beleza. Eu acho que é essa senha aí. Vamos. Quem sabe eu dei um corte aí, né, pra gente poder agilizar. Mas basicamente eu vou trabalhar hoje com movimentação de
de terminal, tá? Criação de arquivos de terminal, gerenciamento de pastas em terminal e cópia, tá? Por que esses escopos? Então eu vou colocar aqui no nosso bloco de notas para a gente não perder Notepad. Então, quais são os temas que a gente vai abordar hoje, tá? Movimentação, tá? Depois a gente vai trabalhar criação de pastas, depois criação de arquivos, nomear arquivos, copiar arquivos e mover arquivos, tá? Então, basicamente esses são os temas que a gente vai trabalhar. Fundamentos de terminal. Tá? Vou trocar pro Shorg aqui, porque o Wayland sempre dá uma dor de cabeça durante a execução de máquinas virtuais. Bom, beleza. Então, inicialmente, o que é o terminal Linux, tá? Antigamente, lá na criação dos sistemas operacionais, a gente não tinha interface gráfica como suporte. Então, como que a gente operava dentro de sistemas de computação? A gente operava com comandos, então a gente enviava comandos, esperava os comandos serem executados, né, para fazer alguma função dentro do sistema. E assim a gente conseguia utilizar o computador lá no começo da história da computação, tá? Com os sistemas operacionais as coisas foram mudando. Para quem utiliza o Windows hoje, isso praticamente é transparente, tá? Praticamente você não vai abrir o terminal para executar algumas tarefas. Já no Linux, a gente tem uma estrutura diferente, um paradigma diferente. Então a maioria das coisas que a gente trabalha é no terminal. Eu particularmente prefiro muito resolver as coisas via terminal. Então, facilita muito alguns processos. Então, vamos lá. Inicialmente, o que é o terminal? Quando eu abro a interface do Linux, deixa eu ver se consigo colocar em uma tela cheia aqui. É a primeira vez que eu abro a máquina depois daquele vídeo de instalação que a gente fez. Então, inicialmente, a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui. Pronto. Beleza. Bom, inicialmente a gente tem aqui a nossa máquina do Ubuntu, né? Então toda vez que você liga o sistema operacional nós chegamos nessa tela, tá? O que é o terminal aqui pra gente? O terminal basicamente é um emulador, tá? Que ele vai trazer alguns comportamentos. Sim, tá bom. Ele vai trazer algumas funções, ou todas as funções possíveis mais próximas do sistema operacional Linux, porque o sistema operacional Linux é o kernel do sistema, então automaticamente a gente não está operando direto no kernel, a gente tem camadas. Então quando você tem um servidor sem interface gráfica, você está na camada de terminal, tá? Mandando comando e operações e funções para dentro do sistema e do kernel Linux, tá? Só que cada sistema tem sua peculiaridade, inclusive quando a gente fala do Ubuntu, tá? Então, o que a gente vai fazer inicialmente? O primeiro passo que a gente vai fazer é abrir o terminal. Vem aqui na aba aqui embaixo, no botão de menu de sistema e procure por terminal, tá? Ele vai trazer aqui algumas informações sobre o seu sistema, tá? E aqui ele vai falar, olha, você pode rodar alguns comandos como administrador, tá? Usando a opção sudo. O que é o sudo? O sudo é função de administrador do sistema, tá? Então, inicialmente, a gente vai começar entendendo alguns comandos que fazem parte do terminal. Então, vamos lá. O primeiro comando que a gente tem que descobrir é o pwd, tá? O que é esse pwd? Ele me fala onde eu estou dentro do meu sistema. Então, o meu sistema ele começa aqui no barra, ó.
Então ele é como se fosse uma árvore. Deixa eu tirar isso daqui. Como se fosse uma árvore de diretórios. Então ele começa no barra, tá? E vai direcionando em outras pastas e subpastas. Então se eu der um ls barra, repare no que ele vai trazer para mim. Ele vai trazer tudo isso de pastas, ó. Pastas e arquivos, ó. Então ele tem isso, tudo aqui depois do barra, tá? Então quando eu dou um pwd, ele já me fala onde eu estou. Então eu estou em home, estou em Michael, certo? Olha aqui a pasta home, ó. Então eu estou operando dentro dela, dentro da pasta do meu usuário Michael. Se tivesse um outro usuário no sistema, bem provavelmente ele iria aparecer também assim que eu acessasse essa pasta home, tá? Então vamos começar. O meu usuário, ele é separado por duas marcações. A primeira é esse til, que significa pasta raiz do meu usuário, tá? E esse cifrão. Esse cifrão significa que eu sou um usuário comum. Eu estou operando como um usuário comum. Então eu não estou usando todos os privilégios de acessos do sistema. Então, inicialmente, eu posso trabalhar em algumas pastas dentro do meu diretório e usar alguns softwares dentro do meu sistema. Não são todos. Por que é importante isso? Porque sempre que você for pesquisar algum comando na internet, ele vai definir para você se ele vai vir com hashtag ou se ele vai vir com cifrão. Se o comando informado pela internet usa cifrão, quer dizer que você pode usar como um usuário comum. Se não, você vai ter que usar como usuário com privilégio de administrador, tá? Então vamos lá. O primeiro usuário que a gente tem, o nosso usuário, ele está dentro de uma pasta. Vou colocar o pwd aqui de novo. Ele está dentro do barra, que está dentro do home, que está dentro de Michael. E aqui dentro, se a gente for listar, existem as pastas dos nossos usuários, tá? As pastas que a gente está acostumado a encontrar quando a gente abre o explorador de arquivo. Então, ó, se eu vir aqui em arquivos, ó, abrir arquivos, olha as pastas que eu tenho aqui dentro do meu usuário, ó. Vou colocar assim para ficar mais fácil. São as mesmas pastas, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelos, tudo idêntico aqui dentro. Então, eu estou listando esta minha pasta pessoal quando eu dou um ls dentro da minha pasta. Então, vamos lá. Então, sabendo que eu tenho tudo isso de pastas, eu vou entrar na minha pasta onde eu vou começar a criar os meus arquivos. Então, cd downloads, tá? Beleza. Quando eu entro dentro de uma pasta, olha o que acontece. Ele traz aqui para mim aonde eu estou, tá? Então, eu sempre gosto de mencionar quando eu trabalho com Linux, que você sempre tem que fazer a seguinte pergunta: onde eu estou, para onde quero ir, tá? Por quê? Porque isso vai te dar um norte, sempre sabendo da onde você está. Se você está dentro de uma pasta e precisa ir para outra pasta, você já consegue entender quais comandos que você vai usar. Então, sempre lembre disso aqui, onde eu estou, para onde eu quero ir. Então, olhando para esse contexto, eu estou dentro da pasta de downloads. Eu quero ir para a minha pasta de documentos. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu colocar pwd, agora eu estou dentro do barra, dentro do home, dentro de Michael, dentro de downloads. Se eu for me movimentar para dentro de documentos, eu não vou encontrar essa pasta de documentos dentro de downloads. Eu vou encontrar essa pasta de documentos dentro de Michael, porque olha aqui, ó, eu dei um listar dentro da minha pasta do meu usuário e ele me listou todas as pastas. Agora eu entrei para dentro de downloads e lá dentro eu não tenho nada. Eu preciso então entender aonde eu estou, aonde eu quero chegar, tá? O comando de movimentação dentro do Linux é o comando chamado cd, que é Change Director. Você vai trocar o seu sistema
trocar seu diretório de operação. Então, quando eu faço aqui, ó, CD, espaço, digito alguma coisa, eu estou me movendo para dentro dessa alguma coisa, tá? De preferência pastas, óbvio. Mas para eu voltar uma camada, eu tenho que dar CD, ponto, que aí eu volto para minha pasta do meu usuário padrão, tá? Da minha pasta anterior. Então imagine que eu tenho uma pasta dentro de uma pasta dentro de uma pasta. Então eu vou criar uma estrutura aqui dentro de documentos, tá? Chamada 2026, que é o ano, tá? Então eu vou criar uma pasta, mkdir, é o comando de criação de pastas, 2026, certo? Beleza, vou listar o conteúdo de dentro de 2026, beleza? Tem lá a pasta 2026. Eu vou entrar dentro de 2026. Entrar dentro de 2026. Beleza. E estou dentro de documentos, dentro de 2026, da pasta do meu usuário, tá? Se eu der um pwd, olha aqui. Desculpa. pwd. Ó, eu estou dentro do Home, Michael, documentos e agora dentro de 2026. Eu quero voltar para a minha pasta de documentos, eu faço um cd ponto, e aí eu volto para a pasta de documentos, tá? Vou avançar para a pasta de 2026 de novo, 2026. Beleza, estou lá dentro. Agora eu vou criar as pastas dos meses, então eu vou colocar assim, ó, mkdir, janeiro, certo? mkdir, fevereiro. Beleza. Se eu der um ls para listar o meu conteúdo, eu estou dentro da pasta de 2026 e estou listando o conteúdo da pasta 2026. Agora eu vou entrar dentro da pasta do mês de janeiro. E olha aqui, ó, pwd. Tá vendo que o meu caminho vai ficando mais longo? Ó? Eu estou dentro de Home, dentro de Michael, dentro de documentos, dentro de 2026, dentro de janeiro. Então, entenda que isso aqui são camadas de pastas. Então, você entra aqui, depois você entra aqui, depois você entra aqui, você entra aqui, depois você entra aqui. Se você quiser voltar para cá, você tem que dar um ponto. Então, você vai fazer cd, ponto. Voltei para 2026. Vou voltar para documentos, cd, ponto. Voltei para documentos, cd, ponto. Voltei para a raiz do meu usuário, certo? E assim a gente consegue mover para frente ou para trás. Lembrando, se você não sabe onde você está, pwd. Olha, estou dentro de Michael. Eu vou procurar para o caminho que eu vou fazer. Um ls. Eu quero entrar agora em downloads. Então eu vou cd downloads. Falta um N aqui. Certo? Agora eu estou dentro de downloads. Agora eu vou voltar para o meu usuário. Depois agora eu vou avançar para o meu documentos. Então entenda que essa movimentação já precisa ser bem comum e bem de fácil entendimento na hora da gente trabalhar com sistemas baseados em terminais, tá? Então beleza. O mais legal é que dentro do sistema operacional Linux a gente utiliza alguns comandos de autocompletar. O que são esses comandos? São atalhos que a gente utiliza. Então, por exemplo, eu vou voltar para downloads, certo? Vou dar um ls e vou procurar esse aqui, ó, área de trabalho, tá? Entende que se eu for entrar em área de trabalho, eu teria que fazer assim, ó, cd pontos área, ixi, aqui tá desconfigurado, área de trabalho, certo? Teoricamente teria que funcionar, mas não dá. Por quê? Porque ele entende que isso tudo aqui, ó, é uma coisa só. Então eu não conseguiria digitar usando espaços
aqui dentro. Eu teria que colocar isso daqui dentro dessas aspas, ou no nosso caso, real apóstrofo, para ele entender o que eu escrevi. Porque dentro do sistema operacional Linux ele entende que isso é uma coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, tá? Então vamos lá. Para eu entrar dentro de área de trabalho, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. CD, dois pontos, opa, CD. Área de trabalho, tudo dentro de um apóstrofo. Apóstrofo aqui. Área de trabalho. Aí digitei certo isso aqui. Vou colocar entre aspas que eu prefiro. Não tá indo não. Acho que ele não tá encontrando. Essa é a melhor forma da gente poder trabalhar desse jeito. É melhor fazer isso aqui, ó. Área e não tab, tá? Lembra do autocompletar que eu mencionei? O autocompletar, ele vai simplesmente pegar o que ele já entende dentro da nossa pasta e já autocompletar, tá? A partir de agora a gente está dentro da área de trabalho, certo? Se a gente fizer assim, por exemplo, downloads. Eu vou entrar em downloads agora, cd down tab, ele autocompleta, enter, tá? Mas por que ele encontrou downloads? Porque eu escrevi os caracteres que referenciam somente aquela pasta existente, tá? Olha esse exemplo que eu vou trazer para vocês. cd down, né, do, eu vou dar um tab, nada acontece, vou dar outro tab, olha lá que ele encontrou. Ele encontra-se duas pastas com a letra DO no começo. Então ele não sabe para onde ir. Por isso que ele não sugeriu nada, tá? Então, por exemplo, eu vou para documentos. Doc, tab, ele autocompleta, tá? Então, independente do nome da pasta, você precisa chegar pelo menos no identificador maior daquela pasta, tá? Isso agiliza muito durante o uso do terminal, porque eu não preciso ficar escrevendo. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá na área de trabalho, tá? E ele autocompletou dessa forma, ele utiliza esse barra invertida espaço como caractere diferenciador de espaço, tá? Porque se eu tivesse que digitar área de trabalho dessa forma, eu ia ter que escrever assim, ó, mkdir, tá? Abre aspas, área de trabalho, certo? Por que sim? Usando aspas, porque aí eu posso trabalhar com esses espaços aqui na frente, tá? Se eu fosse trabalhar sem aspas, eu teria que fazer isso aqui, área, aí, o teclado aqui não vai pegar o barra invertida. Você teria que colocar área de trabalho, barra invertida, espaço, de área invertida, espaço, trabalho, certo? Então, basicamente, é a única forma de você trabalhar dentro do terminal é fazendo mkdir, abre aspas, nome da pasta com muitos espaços, tá? Olha lá. Se eu for colocar isso daqui sem espaço, olha o que vai acontecer. mkdir, nome da pasta. Olha aqui, ó. O que ele criou? Ele criou nome, ele criou uma pasta com da,
e ele criou uma pasta com nome de pasta. Então ele separou as minhas entradas. Isso aqui ele entendeu que é uma pasta, isso aqui ele entendeu que é outra pasta, isso aqui ele entendeu que é outra pasta. Então isso acaba destruindo a estrutura dos seus diretórios, tá? Com o tempo vocês vão entendendo como criar e como padronizar essas coisas, tá? Beleza. Só que olha o tamanho do nome dessa pasta. Eu não preciso digitar tudo isso para poder acessar ela. Se eu fizer assim, ó, cd nome espaço nome e dá um tab, ele autocompleta, tá? Então utilize o autocompletar para você se localizarem de forma mais rápida quando você vai trabalhar com pastas. Beleza? Deixa eu só eliminar essas pastas aqui. M. Nome da pasta. Medir. Pronto. Eliminei agora as pastas que eu criei e deixei a estrutura de arquivos padrão do sistema. Tá? Então, beleza. Vou entrar em documentos. Lá em documentos nós temos uma pasta chamada 2026. Tá? Por que eu sei que é uma pasta? Porque está em azul. A maioria dos terminais dos sistemas operacionais, eles conseguem colocar cores, tá? E isso já facilita muito saber o que é pasta, o que é arquivo, o que é cada coisa, certo? Então, sabendo que está em azul, deduzimos que é uma pasta do sistema, tá? Uma pasta criada. Então, eu vou acessar 2026, certo? E vou listar. Eu tenho os 2 meses de janeiro e de fevereiro, certo? Vamos imaginar que eu fiz isso aqui, ó. MKdir, Márcio, escrevi errado, certo? Como que eu faço para corrigir isso? Tem 2 opções. Eu posso eliminar a pasta, ou seja, mkdir cria de makedir, tá? E rmdir é de removedir. Então você pode passar o nome da pasta, tá? E ele já vai deletar, beleza? E aí eu faço um mkdir escrevendo de forma correta, tá? E por que eu coloquei marcou, tá? Porque o Linux às vezes ele vai entender que alguns caracteres do padrão português do Brasil, ele tem algumas dificuldades de processar. Por exemplo, tio, acentuação, cedilha. Então essas coisas ele tem alguns problemas na hora de processar. Pode ser que venha uma interrogação no lugar do cedilha. Então sempre que a gente for trabalhar dentro dos sistemas via terminal, a gente tem que ter essa noção de caracteres especiais. Eles do português do Brasil, eles têm essa dificuldade de trabalhar. Beleza. Então, entendendo isso daí, a gente já conseguiu praticamente atingir o nosso primeiro e o nosso segundo objetivo de hoje. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo aqui já agora. Tá, 28 minutos. Beleza, a gente vai fazer isso aqui, ó. Criação de arquivos, certo? Criação de arquivos. Como que a gente vai operar dentro da criação de arquivos? A gente vai simplesmente usar uma ferramenta de editor de texto chamada Nano, tá? Então, Nano é o editor de texto do terminal Linux, tá? Como que a gente utiliza essa ferramenta? A gente simplesmente escreve Nano, tá? E dá um nome de um arquivo na frente. Ou seja, estou dentro de 2026, eu vou entrar dentro de janeiro, certo? E vou criar um arquivo lá com as minhas anotações que eu preciso. Aula terminal.txt, certo?
Pronto, agora eu tenho um arquivo de texto que a gente pode fazer as edições por ele. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que a gente trabalhou. Movimentação de terminal. Criação de pastas. E agora, criação de arquivos. Beleza. Certo? O terminal Nano, o editor de texto Nano, ele tem alguns detalhezinhos aqui embaixo para a gente poder observar. Ó. Aqui embaixo ele tem um menuzinho. Esse menu é o menu de salvar, de gravar, de fazer leitura, de abrir arquivo, recortar. Então tem um monte de coisas que a gente pode seguir aqui. Esse tio, esse acento circunflexo que tem aqui, ele representa o Ctrl. Então, por exemplo, se eu quero gravar, eu tenho que dar Ctrl O. E aí ele vai me perguntar se eu quero gravar o arquivo que eu acabei de escrever no nome do arquivo que eu acabei de pedir. Então vai chamar aula terminal mesmo, tá? Você vai dar um Enter e vai dar um Ctrl X para sair. Olha aqui, ó. Ctrl X, certo? É só ler, viu, gente? Então a gente tem agora dentro de janeiro um arquivo chamado aula terminal, certo? Ah, eu quero editar esse arquivo de novo. Então chama ele de novo, ó. Nano, aula, terminal, Enter. E aí você abre os conteúdos que tem dentro dele e pode fazer a criação que você quiser. Outra anotação, certo? Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair e ele sai, beleza? Então a gente já começa a gerar arquivos dentro do nosso sistema operacional. Uma curiosidade muito importante dentro do sistema operacional Linux, tá? Ele é case sensitive, tá? O que é isso? Ele diferencia o que é letra maiúscula de letra minúscula. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui dentro de 2026, dentro de 2026, eu vou criar uma outra pasta chamada fevereiro, só que com F minúsculo. Mkdir fevereiro. Ele vai me permitir criar. Por quê? Porque ele entende que este fevereiro é diferente deste fevereiro, por questões de estrutura, tá? Porque ele é case sensitive, certo? Case sensitive, ele vai diferenciar letras maiúsculas de minúsculas, então tenha cuidado, tá? Porque às vezes você vai tentar entrar numa pasta, por exemplo, você vai entrar numa pasta chamada fevereiro. Vou remover isso aqui, remover a pasta com F minúsculo. E aí você vai simplesmente escrever assim, fevereiro. E aí você vai falar, não encontrei minha pasta. Mas é lógico que não encontrou minha pasta. Sua pasta, ela está escrito com F maiúsculo. Então, preste atenção. Se você criou ela com letras maiúsculas, observe antes de entrar nela. Faça um listar em todas as pastas que você puder. Então, entrou numa pasta, pode usar o ls. Entrou em outra pasta, usa o ls. Então, o listar ele sempre vai trazer essa opção para a gente poder entender para onde você quer ir. Então, entrei em 2026, lista. Entrei em fevereiro, lista. Entrei em janeiro, lista. Entrei em março, lista, tá? Isso ajuda muito você já entender o que você está fazendo, tá? Então, a aula começa agora sobre o terminal. Esse é o primeiro vídeo da série, tá? A gente vai seguindo aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo por semana, não vou prometer nada e com o tempo a gente vai trabalhando. Mas antes, fica aí uma dica, tá? Faça uma pesquisa. Vou colocar aqui. Nano atividade. Tá? Essa é uma pesquisa dos principais comandos Linux fundamentais.
Vocês têm GPTs para pesquisar. Para de migué. Certo? Então, assim, aproveitem os GPTs, façam as pesquisas lá. Coloque assim, list 20, comandos Linux para eu poder aprender. E aí você vai ver os 20 principais comandos Linux para você treinar. E aí você pega a sua máquina virtual e vai treinar, beleza? Então, fica aí o vídeo. Qualquer dúvida, lança nos comentários. Firmeza, valeu e falou. Chega por hoje que eu tô cansado.